Era uma manhã comum na loja da Havan, no interior de São Paulo, quando tudo mudou em questão de minutos. A gerente nova, uma mulher recém-chegada, entrou no setor onde eu trabalhava e, sem cerimônia, começou a me repreender diante de todos os colegas. Seu tom não deixou dúvidas. Queria me humilhar publicamente. As palavras saíam rápidas, cortantes, como se o público fosse peça fundamental para sua demonstração de autoridade. Eu permaneci em silêncio, ouvindo cada acusação que parecia mais uma tentativa de desestabilizar do que qualquer correção real. O ambiente ficou pesado. Clientes pararam para olhar a cena inesperada. Colegas trocaram olhares desconfortáveis, divididos entre a surpresa e o constrangimento que crescia ali mesmo. Eu sentia o peso do olhar dela e o silêncio dos demais ao redor. Mas havia algo que ela não sabia. Tudo estava sendo gravado no áudio do meu celular, ligado discretamente no bolso da calça. Um registro involuntário que mostraria depois a verdadeira face daquela situação. Era abril de 2023 e eu trabalhava há quase 2 anos naquela unidade da Havan na cidade de Campinas. Até então, tinha um relacionamento tranquilo com a equipe e reconhecia meu desempenho pelo volume de clientes atendidos e pela eficiência nas tarefas diárias. A chegada daquela gerente nova mudou o clima da loja e trouxe uma tensão que ninguém esperava. Ela tinha fama de exigente e controladora, mas ninguém imaginava até onde iria para impor seu poder. E foi naquele dia, diante da equipe toda e dos clientes, que seu comportamento ultrapassou qualquer limite profissional. O que começou como uma crítica virou um espetáculo humilhante. Mas essa história não terminaria ali. O áudio registrado revelaria muito mais do que apenas palavras duras. Exporia uma dinâmica perigosa dentro daquele ambiente de trabalho. Um confronto entre autoridade imposta e resistência silenciosa. O episódio desencadeou uma série de eventos inesperados na loja e também fora dela. Enquanto ela tentava manter sua postura firme diante do time, eu decidi agir diferente daquela vez. Deixei que as palavras fossem gravadas sem interrupção. Sabia que aquele material poderia ser importante para mostrar o que estava acontecendo nos bastidores daquela gerência autoritária. A partir dali, nossa rotina nunca mais seria a mesma, nem para mim, nem para ela. Mas antes de chegar aos desdobramentos dessa situação tensa, é preciso entender quem éramos naquele momento exato. Eu, funcionária dedicada. Ela, gerente recém-chegada com métodos controversos. A loja, palco desse confronto inesperado em plena luz do dia. E os colegas e clientes, testemunhas silenciosas daquele embate. A tensão acumulada durante meses explodiu ali, em segundos, e só quem estava presente sabe o impacto real daquele momento. Naquele dia fatídico, em abril, a manhã começou tranquila demais para prever o conflito iminente entre aquela gerente cheia de autoridade nova e uma funcionária quieta, mas determinada a não se deixar diminuir assim tão facilmente. O cenário estava montado para algo maior do que um simples desentendimento entre chefe e subordinada. Seria o início de um confronto direto entre duas formas distintas de encarar o trabalho sob pressão. Enquanto as palavras agressivas iam se sucedendo contra mim, na frente da equipe inteira, eu mantinha meu celular ligado, sem ninguém perceber sequer um sinal da gravação acontecendo ali mesmo, naquela sala lotada por funcionários atentos às ordens da nova gerente. Ela acreditava estar exercendo seu poder com total controle sobre os presentes. Mal sabia que sua própria voz registraria todo aquele momento embaraçoso para ela mesma. A cena ficaria marcada não só pela humilhação pública, sofrida naquele instante específico, mas também pela reviravolta inesperada provocada pelo áudio gravado num dispositivo simples, prova concreta contra atitudes abusivas disfarçadas sob rigor profissionalismo. Esse foi apenas o primeiro ato dessa história real de conflito dentro da Havan Campinas, em 2023. Um episódio carregado de tensão crescente entre superior autoritária e subordinada surpreendentemente firme em seus limites pessoais e profissionais.
E enquanto você acompanha essa narrativa daqui para frente, verá como aquele áudio tornou-se ferramenta decisiva na luta por respeito no ambiente corporativo, mostrando as consequências reais quando a linha entre liderança assertiva e abuso se confunde perigosamente. Mas ainda falta entender como tudo começou antes daquele dia crítico. Quais as circunstâncias exatas que levaram àquela explosão pública? Como foi o processo desde a chegada da gerente até seu primeiro confronto direto comigo? Por isso, continuaremos detalhando os passos anteriores àquele episódio chocante. Nas próximas partes desta história, iremos explorar desde os primeiros dias dela na loja até os sinais claros do conflito latente crescendo sob superfície calma, revelando os motivos por trás daquela atitude tão agressiva naquela manhã fatídica. O passado recente apontava pequenos choques diários entre nossa visão sobre trabalho e disciplina. Diferenças sutis, mas constantes, que escalaram até aquela cena dramática vista por todos. Em breve, você entenderá como chegamos até lá. Qual foi o estopim final daquela explosão verbal? E como minha decisão silenciosa naquele momento transformou toda aquela situação numa lição duradoura sobre poder, dignidade e justiça no ambiente profissional moderno. Continue conosco nesta narrativa real para descobrir o desenrolar completo dessa história dentro da Avan Campinas em 2023. Uma batalha inesperada entre chefe autoritária e funcionária resistente, cuja gravação mudou tudo, revelando verdades escondidas atrás das portas fechadas das lojas comerciais brasileiras hoje em dia. A chegada da nova gerente à unidade da Avan em Campinas causou mais do que uma simples mudança na rotina. Seu nome era Renata, uma mulher na casa dos 30 anos, conhecida por sua postura rígida e temperamento difícil. Trazida pela matriz como uma promessa de melhorar resultados, rapidamente demonstrou que seu estilo seria marcado por disciplina severa e pouco espaço para questionamentos. Logo nos primeiros dias, a tensão entre ela e os funcionários começou a se tornar evidente. Eu, Mariana, tinha quase 2 anos na loja e conhecia bem o funcionamento interno. Meu trabalho ia além do simples atendimento, ajudava na organização da equipe e mantinha boa relação com os colegas. Não me destacava por desafiar ordens, mas também não aceitava injustiças calada. Aos poucos, percebi que Renata não via isso com bons olhos. Para ela, qualquer resistência, ainda que discreta, era desafio à sua autoridade. Os primeiros choques foram sutis. Renata corrigia a mim e outros com um tom ríspido, mesmo quando as falhas eram mínimas ou inexistentes. Chegava a questionar detalhes do trabalho que nunca tinham sido problemáticos antes. Colegas comentavam entre si o desconforto gerado pela presença dela. Uma gerente que parecia mais preocupada em mostrar poder do que em liderar. O ápice dessa tensão ocorreu em um sábado movimentado, dia com maior fluxo de clientes na loja. A equipe já estava cansado pelo ritmo intenso da manhã quando Renata chamou minha atenção numa reunião rápida no chão de vendas. Ela reclamou de um erro cometido no fechamento do caixa no dia anterior. Erro esse que eu sabia não ter sido causado por mim diretamente, mas acabou sendo cobrado naquele momento. Sua voz aumentou diante dos demais trabalhadores. Mariana, não é possível continuar cometendo esses erros básicos. Você precisa prestar mais atenção, ou não sei se deve continuar aqui. A humilhação pública entrou em cena ali com força total. Os olhares se voltaram para mim. Colegas ficaram tensos. Clientes perceberam o clima pesado. Eu podia reagir de muitas formas naquele instante. Discutir, chorar, ou simplesmente aceitar aquilo como mais um abuso cotidiano de chefia autoritária. Escolhi a última opção, mas silenciosamente decidi registrar tudo naquele áudio que mencionei antes. Renata continuou a falar, listando outras supostas falhas e criticando meu comportamento profissional de maneira desproporcional ao ocorrido real. Sua postura passava dos limites do rigor administrativo para algo claramente pessoal e agressivo.
O impacto imediato foi o constrangimento público. O efeito posterior veio quando aquele áudio começou a circular entre algumas pessoas da equipe. Pouco depois daquele episódio inicial, surgiu outro personagem importante nessa história, João, colega veterano da loja e conhecido por defender os funcionários quando necessário. Ele foi um dos primeiros a ouvir o áudio e se surpreendeu com o teor das palavras de Renata contra mim naquela manhã fatídica. João sabia da pressão exercida pela gerente sobre toda a equipe, mas aquele registro mostrava um nível diferente de abuso. Ele me aconselhou a levar o caso adiante formalmente, argumentando que aquela situação ultrapassava as regras básicas de respeito no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, recomendou cuidado para evitar retaliações veladas ou explícitas por parte da gerência. Enquanto isso, Renata parecia querer consolidar seu domínio sobre todos ali dentro através do medo e da intimidação aberta. Um método antigo, porém eficaz num ambiente onde hierarquia é confundida com autoritarismo absoluto. Aos poucos, começaram a surgir pequenas fissuras no grupo. Colegas passaram a se dividir entre quem apoiava a nova gerente e quem simpatizava comigo diante das atitudes abusivas dela, evidenciadas pelo áudio divulgado discretamente entre as equipes durante os intervalos. Em uma reunião formal, convocada dias depois, pela supervisão regional da Avan, para tratar reclamações internas da loja Campinas, o áudio foi apresentado como prova concreta das palavras agressivas usadas por Renata contra mim naquela manhã fatídica. A reação foi imediata. Silêncio constrangedor, seguido por tentativas dela justificar seu comportamento como necessário para manter disciplina. Não demorou para que outros funcionários começassem a relatar episódios semelhantes vividos sob sua gestão. Críticas excessivas publicamente feitas, metas impostas sem consulta, ameaças veladas de demissão, cobranças fora do horário oficial de trabalho. Esse cenário tensionado evoluía enquanto as vendas continuavam altas, graças ao esforço coletivo dos trabalhadores, mesmo sob pressão constante, mostrando uma contradição gritante entre resultados positivos e clima organizacional tóxico instaurado pela nova liderança. No meio desse turbilhão, apareceu Ana Paula, supervisora regional responsável pela unidade Campinas desde pouco antes da chegada de Renata. Ela tentou inicialmente mediar os conflitos internos com conversas individuais, tanto comigo quanto com Renata e outros membros da equipe. Ana Paula reconheceu em nossas reuniões preliminares que o estilo autoritário usado pela gerente nova não era adequado para motivar nem reter talentos numa empresa moderna como a Avan pretende ser apresentada ao público. Contudo, afirmou também estar limitada pelas diretrizes da alta direção para garantir cumprimento rigoroso das metas comerciais estabelecidas. Diante disso, ficou claro que o conflito extrapolava uma simples questão pessoal entre chefe e subordinada. Revelava um problema estrutural, envolvendo cultura corporativa inflexível, falta de canais eficazes para denúncia, ausência de suporte real aos funcionários vítimas, além do impacto direto na saúde mental das pessoas envolvidas. Nesse ponto da história, surgiu outro elemento essencial: a reação espontânea dos clientes diante daquela tensão visível no atendimento causado pela disputa entre gerente e equipe. Alguns consumidores começaram a deixar reclamações formais sobre atendimento ríspido ou ambiente desconfortável criado nas lojas durante as semanas seguintes ao conflito aberto. Foi aí que as consequências começaram realmente a escalar, pois não se tratava apenas de relações internas problemáticas, mas também do risco crescente à imagem pública da marca Avan naquela região específica. Enquanto tudo isso acontecia nas semanas posteriores à humilhação pública captada no áudio, renovações contratuais foram adiadas e rumores começaram a circular sobre possíveis mudanças na gerência local visando amenizar prejuízos à operação comercial oriundos daquele desgaste interno evidente. Porém, Renata manteve sua postura firme como nunca antes vista naquela unidade.
Recusava-se a reconhecer erros ou assumir responsabilidade pelas consequências negativas provocadas pelo próprio comportamento agressivo registrado naquele episódio tão marcante frente aos colegas e clientes. Assim, chegamos ao ponto crítico onde duas forças opostas se enfrentavam diretamente. Uma funcionária decidida a preservar sua dignidade perante abuso público gravado em áudio, e uma gerente obstinada em impor autoridade custe o que custar, mesmo diante das evidências documentadas contra sua conduta inadequada. Essa guerra silenciosa, dentro dos corredores daquela loja Havan, se transformava num confronto aberto cujo desfecho ainda era incerto, mas cuja tensão crescente tornava impossível qualquer retorno ao antigo equilíbrio profissional despreocupado existente antes da chegada dela. E então veio o momento decisivo seguinte. Após semanas intensas convivendo sob essa atmosfera pesada, chegou o dia em que Renata decidiu confrontar novamente minha postura diante dos colegas. Desta vez, sem prever as consequências reais daquele diálogo contido no áudio registrado anteriormente. A manhã do dia seguinte ao encontro com a supervisora regional começou tensa, como se a loja respirasse um ar diferente, mais pesado. Renata, a gerente, parecia ainda mais rígida. Sua postura denunciava que não admitiria concessões. A atmosfera entre os funcionários estava carregada de incertezas. Aquele áudio, que circulava discretamente entre alguns colegas, ganhava força como prova incontestável da conduta agressiva da gerente. No entanto, Renata não estava disposta a recuar. Em vez disso, escolheu intensificar seu controle sobre a equipe. Passou a impor regras mais rígidas e a aumentar as cobranças de forma ostensiva. Sua intenção clara era mostrar que o poder continuava em suas mãos, mesmo diante das críticas internas e das evidências que ameaçavam sua posição. Para muitos na loja, aquele comportamento soava como retaliação direta contra quem ousasse questioná-la. Foi nesse cenário que as complicações começaram a se multiplicar rapidamente. Uma delas envolveu João, o colega veterano que havia me aconselhado a formalizar a denúncia após ouvir o áudio. Ele passou a enfrentar uma pressão crescente por parte da gerência para mudar seu comportamento e aderir às novas exigências sem questionar. Sua resistência foi marcada por cobranças excessivas e advertências formais, criando um clima de medo velado entre os funcionários. Enquanto isso, as reuniões internas se tornaram palco de confrontos velados. Renata utilizava esses momentos para criticar abertamente quem demonstrasse qualquer dúvida sobre suas ordens. A rigidez aumentou também no controle dos horários e das tarefas diárias, tornando o ambiente sufocante para todos os colaboradores. O desgaste emocional era visível e começava a afetar diretamente o desempenho do grupo. Mas a situação ganhou uma nova dimensão quando o áudio gravado por mim chegou até as instâncias superiores da Havan fora de Campinas. A matriz recebeu uma cópia do arquivo após o encaminhamento feito pela supervisora regional Ana Paula durante um relatório oficial sobre o ambiente hostil naquela unidade. A reação da alta direção foi imediata. Abriram uma investigação interna para apurar as denúncias contra Renata. Esse movimento representou uma virada significativa na história. Pela primeira vez, o poder quase absoluto que ela exercia sobre aquela equipe passou a ser questionado oficialmente. Porém, essa viravolta trouxe consequências inesperadas dentro da loja. Renata ficou sabendo da investigação e reagiu com ainda mais agressividade em seu comportamento diário. O receio de perder o cargo parecia alimentá-la para tomar medidas cada vez mais autoritárias. Além disso, houve um episódio marcante que escancarou esse conflito. Durante um turno cheio no meio da semana seguinte à abertura do processo investigativo, Renata chamou-me para uma conversa privada no escritório da loja. Lá dentro, sua postura não tinha nada de conciliadora.
ela tentou me intimidar dizendo que aquele áudio não passaria de uma tentativa minha de prejudicá-la injustamente e que eu deveria me preparar para possíveis retaliações profissionais caso continuasse com essa postura desafiadora. A ameaça velada evidenciou não só sua intolerância ao questionamento, mas também expôs sua vulnerabilidade diante das provas contra ela mesmas. Nesse momento ficou claro que eu não poderia recuar ou permitir que essa situação se transformasse num jogo de poder pessoal sem consequências reais. Enquanto isso, os colegas começavam a dividir-se abertamente entre apoiadores da gerente e defensores das vítimas daquela liderança abusiva. Inclusive, João decidiu manifestar publicamente sua insatisfação nas redes internas da empresa. O clímax dessa divisão interna aconteceu numa reunião geral convocada pela matriz para esclarecer os fatos relacionados à denúncia formalizada contra Renata. Naquele encontro tenso realizado no auditório da loja, com presença dos supervisores regionais e membros do departamento pessoal da Havan, foram apresentadas evidências contundentes. Além do áudio original, havia depoimentos escritos de funcionários relatando experiências similares de humilhação pública e pressão excessiva. Renata tentou justificar seu comportamento como exigência pelo bom funcionamento, mas seus argumentos soaram frágeis diante dos relatos consistentes e do registro sonoro já conhecido pela direção. O ponto decisivo veio quando um integrante do departamento jurídico lembrou ao grupo que atitudes como as registradas no áudio configuravam assédio moral, segundo legislação trabalhista vigente, podendo acarretar sérias sanções para a empresa caso fossem ignoradas. Essa constatação balançou definitivamente as estruturas daquele conflito interno. Deu início ao processo formal de afastamento temporário de Renata enquanto durasse o inquérito administrativo instaurado pela Havan na sede regional em São Paulo. Essa primeira grande virada mudou completamente o curso dos acontecimentos naquela unidade comercial. Até então, o poder concentrado na gerente nova parecia irreversível. Agora estava sob análise rigorosa e ameaçado por processos institucionais concretos. Contudo, essa vitória parcial trouxe novos desafios. Manter unida uma equipe ferida pela tensão acumulada, recuperar um ambiente produtivo sob nova liderança temporária, lidar com pressões externas advindas dos clientes insatisfeitos pelo clima visivelmente deteriorado na loja, além do receio constante pelas possíveis retaliações futuras após eventual retorno ou substituição definitiva no cargo gerencial. No meio desse turbilhão, surgiu ainda outra complicação inesperada. Rumores começaram a circular dentro do setor administrativo sobre tentativas veladas de silenciar testemunhas-chave por meio de transferências repentinas ou alterações nos horários laborais, estratégias típicas para dificultar comprovações durante investigações corporativas delicadas. Esse fato trouxe à tona preocupações legítimas entre os funcionários quanto à real disposição da empresa em resolver integralmente o problema ou apenas amenizá-lo superficialmente, visando preservar a imagem pública diante dos consumidores locais e nacionais. Enquanto isso, eu mantinha meu foco firme em buscar justiça através dos canais formais disponíveis, fazendo uso consciente daquele áudio como ferramenta central para denunciar práticas abusivas disfarçadas atrás do discurso oficial corporativo sobre eficiência operacional e cultura organizacional saudável. O desenrolar dessa batalha mostrou claramente como ambientes comerciais podem esconder conflitos profundos entre lideranças autoritárias, disfarçadas sob metas agressivas, e trabalhadores submetidos diariamente à pressão emocional intensa, porém invisibilizada perante o público externo. E assim, chegamos ao ponto em que aquela gravação, que havia sido feita quase por acaso, transformou-se numa arma fundamental, capaz não apenas de expor abusos, mas também de estimular mudanças importantes em uma grande rede varejista brasileira reconhecida nacionalmente.
mostrando que dignidade no trabalho é uma conquista possível, mesmo frente às estruturas corporativas mais rígidas. Mas revelador. Se quiser saber toda a verdade sobre Renata e quem realmente manda aqui, procure os arquivos antigos na sala dos fundos. Aquilo parecia um convite, ou um aviso, para investigar além do que estava sendo mostrado oficialmente. Movida pela curiosidade e pela necessidade de entender quem estaria realmente por trás daquele quadro turbulento, decidi seguir aquela pista. Com cuidado para não chamar a atenção, esperei um momento em que a loja estivesse menos movimentada e dirigi-me à tal sala dos fundos mencionada na mensagem. O local era pouco utilizado para armazenamento de materiais antigos e arquivos físicos acumulados ao longo dos anos. Entre caixas empoeiradas e pastas amareladas, encontrei registros que indicavam alterações frequentes nos relatórios internos sobre o desempenho das unidades, dados que pareciam ser ajustados conforme interesse gerencial. Mais intrigante ainda foi descobrir correspondências internas trocadas entre supervisores regionais e membros do departamento administrativo, onde se mencionava claramente uma pressão constante para manter resultados acima das expectativas, mesmo diante dos problemas relatados pelos funcionários. Esses documentos traziam à tona uma política corporativa ambígua, metas agressivas justificando práticas questionáveis no tratamento das equipes locais. Era possível compreender melhor por que Renata agia daquela forma autoritária, mas também reforçava o sentimento de uma estrutura maior, usando métodos duros para alcançar números comerciais. Voltei para minha rotina com esse peso novo na consciência. Compartilhei parte das descobertas com João e Ana Paula, cuja posição na supervisão regional permitia algum espaço para ações corretivas sem causar alarde imediato à matriz central. Juntos, decidimos intensificar os relatos formais com base nos documentos encontrados, porém conscientes do risco crescente. Quanto mais nos aproximávamos da verdade sobre as engrenagens internas daquela rede corporativa poderosa, mais expostos ficávamos aos possíveis conflitos ocultos. Nesse cenário complicado, começaram a surgir comportamentos inesperados entre alguns colegas próximos da antiga gerente Renata. Eles passaram a evitar reuniões comuns, marcando encontros discretos fora do horário oficial e compartilhando mensagens enigmáticas em grupos privados no celular. Esse isolamento estranho alimentava teorias entre os demais funcionários. Haveria uma resistência organizada dentro da própria equipe tentando proteger Renata? Ou talvez interesses pessoais ligados a benefícios obtidos durante sua gestão estivessem em jogo? A tensão atingiu níveis inéditos quando João sofreu uma advertência formal, após questionar publicamente práticas consideradas abusivas numa conversa interna com outros trabalhadores. A motivação real por trás dessa punição parecia menos ligada à conduta dele e mais ao esforço velado de silenciar vozes dissidentes naquele momento crucial. Além disso, relatos começaram a aparecer indicando tentativas sutis de boicote à minha atuação dentro da loja. Tarefas designadas com prazos impossíveis, mudanças repentinas nas escalas, isolamento progressivo das decisões importantes relacionadas ao setor onde atuava. O mistério se aprofundava à medida que o áudio original gravado por mim circulava entre poucos privilegiados como prova inequívoca contra Renata, porém sem encontrar eco suficiente na direção nacional diante das pressões políticas internas evidenciadas pelas correspondências encontradas. Ao mesmo tempo, surgiam questionamentos sobre possíveis conexões pessoais entre membros da supervisão regional e figuras influentes da matriz central. Essas relações poderiam influenciar diretamente o desfecho daquele conflito aparentemente restrito à unidade Campinas, mas com ramificações muito maiores. Todo esse contexto trouxe um desgaste emocional intenso para mim e para os colegas alinhados nessa luta por justiça dentro daquele ambiente hostil mascarado pela fachada de eficiência empresarial.
O cenário se tornava cada vez mais opaco, enquanto tentávamos desenhar estratégias eficazes para manter o foco no objetivo principal: garantir respeito aos direitos trabalhistas, assegurar transparência nas investigações, exigir mudanças reais na cultura interna daquela organização multilocal gigantesca. E foi exatamente nesse ponto crítico que outro episódio grave abalou nossa resistência. Um vazamento inesperado do áudio comprometedor ocorreu fora dos canais oficiais da Havan, chegou às mãos da imprensa local, provocando repercussão negativa imediata para a marca naquela região. O impacto foi duplo. Por um lado, trouxe visibilidade necessária às denúncias. Por outro, gerou reações agressivas vindas tanto dos setores jurídicos da empresa quanto daqueles interessados em preservar status quo interno custe o que custar. Renata utilizou-se dessa exposição midiática como argumento para reivindicar direitos trabalhistas ela própria, alegando perseguição moral reversa, ataque pessoal injustificado e tentativa deliberada de prejudicar sua carreira profissional baseada numa gravação feita sem consentimento. Esse movimento inesperado complicou ainda mais o panorama judicial envolvendo nosso conflito laboral, com aberturas simultâneas de processos administrativos distintos dentro da própria Havan. Entre minha denúncia inicial contra ela e sua contra-reclamação fundamentada na divulgação irregular do conteúdo audiovisual. Enquanto aguardávamos definição dessas ações legais pendentes, o ambiente interno ficou marcado pela desconfiança generalizada, alianças estratégicas informais, comunicação fragmentada entre setores, além do temor latente diante das possíveis represálias futuras. As redes internas ficaram divididas entre quem acreditava na denúncia inicial e quem via em Renata uma vítima de manipulação empresarial. O conflito extrapolou os limites do ambiente corporativo, tornando-se tema comentado por clientes habituais e até membros da comunidade local. A situação se complicou ainda mais quando surgiram mensagens anônimas circulando internamente com ameaças veladas contra aqueles que continuassem a defender abertamente os direitos dos trabalhadores afetados pela gestão anterior. A insegurança voltou a crescer de forma palpável. Em meio ao turbilhão, fui convocada para uma reunião decisiva na matriz em São Paulo, com membros da diretoria e equipe jurídica da empresa. O objetivo era discutir o futuro daquela unidade diante do histórico recente de conflitos e avaliar possibilidades de solução para restabelecer credibilidade. No encontro, expus de forma clara todas as provas coletadas. O áudio original contendo a humilhação pública, os documentos internos revelando pressões para manter metas mesmo à custa do bem-estar, relatos detalhados das denúncias feitas por mim e outros colegas, além das consequências observadas no atendimento ao cliente. A diretoria demonstrou preocupação legítima com o impacto negativo já provocado à imagem corporativa e enfatizou a necessidade urgente de medidas eficazes para encerrar o episódio com transparência e justiça. Por outro lado, representantes legais indicaram cautela. Reconhecer erro formalmente implicaria em reparações financeiras significativas, tanto para mim quanto para João e outros funcionários prejudicados, além do risco potencial de precedentes judiciais desfavoráveis à empresa. Nessa encruzilhada surgiu um dilema: optar pelo caminho conciliatório, visando reparar danos e mudar práticas internas, ou endurecer posições, tentando minimizar exposição pública, mesmo correndo riscos legais maiores no futuro. Enquanto essas discussões se desenrolavam longe da loja Campinas, Simone buscava implementar ações concretas no cotidiano local. Treinamentos sobre liderança humanizada, canais internos para denúncia anônima, sessões periódicas de feedback coletivo,
medidas claras contra qualquer tipo de assédio moral. Apesar disso, resistências internas persistiam. Alguns antigos apoiadores da ex-gerente sabotavam discretamente iniciativas consideradas ameaça à ordem estabelecida. O clima melhorava lentamente, mas ainda era necessário enfrentar situações pontuais que tensionavam profundamente as relações profissionais naquele espaço. O momento mais crítico aconteceu numa manhã comum, quando Renata decidiu romper o silêncio após semanas sem contato direto com a equipe. Por meio de advogados, enviou o comunicado interno formalizando seu pedido de reintegração imediata ao cargo, alegando injustiça administrativa, baseada em supostas falhas processuais na investigação conduzida pela Havan.